Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Esse capítulo se chama A Velha Afeição. E André começa dizendo: Não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Todos mostravam caras fechadas, de aspecto lamentável, esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque do vento, se agarravam aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao peito, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastres próximos. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes, faziam menção de correr, mas se retinham no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles observou com voz rouquenta: precisamos de alguma saída. Não podemos nos demorar. E nossos negócios, nossas casas, a riqueza que descobrimos é incalculável. E indicava com prazer os punhados de lodo que escorriam de suas mãos encurvadas. Mas todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões nesse miserável lodaçal. Precisamos voltar. Isso aqui assombraria qualquer um. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Calderaro, que me esclareceu atencioso. São usurários. Usurários são aquelas pessoas que só pensam em dinheiro, né? Então, são usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio da zona mental do trabalho digno. São incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ajudarem com a ambição moderna e nobre, nem percebiam nos métodos de que usavam para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios, ridicularizavam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros desprevenidos, no propósito de sugar suas economias, enriquecendo-se à custa da ingenuidade e da cega confiança. Tantos sofrimentos espalharam com as suas irrefletidas ações que a matéria mental, ou seja, pensamentos ruins, das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim atordoadas, essas ideias ficam presas nos delitos do passado, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada por miragens de ouro nesse deserto de padecimentos. Não podemos predizer quando vão despertar, dada a situação em que se encontram. Lamentei sinceramente a condição deles, ao que Calderaro observou: enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais, de formação indefinível. Me dispunha a responder quando um dos anciãos ergueu a voz na estranha conversa, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes, chego a supor que estamos equivocados, enganados, né?
Há quanto tempo vagueamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Ou aquela voz, ao escutá-la, pavorosa dúvida se apoderou de mim, diz André, né? Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo. Aquele velho ou eu? Fixei seus traços. Ou seria possível? Aquele espírito desventurado lembrava meu avô paterno, Cláudio. Afeiçoou-se a mim desde os meus mais tenros anos. Era muito frio com os outros. Afagava-me muitas vezes, acariciando a cabeleira infantil com as suas mãos que os anos haviam enrugado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhes precederam o fim. Não me lembrava da história dele, com particularidades especiais. Entretanto, não ignorava que fez considerável fortuna em ganhos escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Nos últimos tempos do corpo, perturbou-se e via delatores e ladrões em toda parte. Aflito, meu pai o transferiu para a nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Num instante, me lembrei do seu falecimento. Trouxeram-me do colégio, onde fazia o curso secundário, para beijar suas mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci da sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito pareciam guardar cuidadosamente algum tesouro oculto, e nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiram fechar, vagueava o pavor do desconhecido, como se o acometessem trágicas visões no além, para onde foi arrebatado a contragosto. No curso do tempo, vinha a saber que meu avô deixou valioso patrimônio financeiro, que nós, seus parentes, dissipávamos em luxuosas fantasias. Voltando ao passado, reconheci que vigoroso laço me unia aquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que espremia enternecidamente ao coração, achando que era ouro. Enquanto as lembranças me enchiam aquele instante, um companheiro gritava: Pesadelo? Nunca, nunca. Oh, Cláudio, não te sensibilizes tanto. Ah, seu nome foi pronunciado. A confirmação me estarreceu. Quis gritar, mas não pude. Compreendendo quanto o que ocorria no meu íntimo, o prestativo calderário me amparou, assegurando: André, já sei de tudo. Entendo agora a significação da tua vinda a este local. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo, começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire a atmosfera de pesadelo cruel. Vamos ajudá-lo. É urgente a visão para que os enxergue. Aflito, segui o dedicado orientador que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaçados de meu desditoso ascendente. A entidade, com o providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e nos viu afinal. Oh! Gritou perante os colegas aterrados. Que luz diferente! E esfregando os olhos, acrescentava dirigindo-se a nós: De onde vocês vêm? São padres? Certo, aludia às túnicas muito alvas que nós vestíamos.
Avancei disposto e indaguei. Meu amigo, você é Cláudio M., antigo fazendeiro nas vizinhanças de V. Ele não quis revelar o sobrenome nem a cidade, né? Sim, você me conhece. Quem é você? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente. Desde muito estou preso nesta região misteriosa, repleta de perigos e de monstros, mas abundante de ouro, muito ouro. Sua palavra me reanima. Ou, por piedade, me ajuda a sair. Quero voltar. E ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia: voltar, rever os meus, me sentir em casa novamente. Abracei-o aflito e, sem desejar chocá-lo com revelações inoportunas, expliquei: Cláudio, você é vítima de lamentável engano. Sua casa antiga se fechou com os seus olhos físicos, que já desapareceram. Você encarcerou seu espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte arrebatou sua alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. Olha isso, gente, 40 anos em sofrimento, causados pelo apego material, pelas vibrações de ódio daqueles que ele extorquiu. Eles não se vingaram, não conseguiram reaver o que era deles, mas as vibrações aconteceram. Aquilo que já sabemos, né? Toda oração tem resposta. As orações positivas elevam e as negativas levam para o lodo. Pela culpa, ele não conseguiu se livrar das vibrações negativas, por isso que ele estava lá. O ancião esbugalhou os olhos angustiados, não relutou, caiu em pranto convulsivo, dilacerando minhas fibras mais íntimas. Bem o sinto, murmurou, expirando compaixão. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar. Mas e o ouro? O ouro que ajuntei com tanto suor? Reparei suas mãos, agora que divina claridade estimulou seu espírito. O patrimônio acumulado à custa de dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Note. Meu avô se pôs a contemplar as massas de lama que abraçava e gritou aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou: será castigo? Minha falta para com Ismênia exigia punição. Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei: a quem você se refere? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. Ele enganou a irmã, né? Provavelmente esta tenha sido a sua primeira vítima, né? Por isso que ele imediatamente se referiu a ela. A mente se lembra de tudo que faz de ruim, né? E o processo da culpa se efetua. Então, seguindo, né? Sensibilizando-nos intensamente, ele prosseguiu: vocês são enviados de Deus e me ouvem em confissão. Ao morrer, meu pai confiou uma irmã que não era a filha legítima da nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, a criou com o mesmo infinito desvelo que a mim mesma. Porém, quando me vi sozinho, eu a escorracei do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos para ficar com a fortuna que meu pai nos deixou. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, a releguei a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os bens, ganhei sempre. E fixando as mãos sujas, prossegui amargamente: e agora? Ia consolá-lo, abrir seu coração, comovido até as lágrimas. Calderaro, porém, me fez imperioso gesto, recomendando-me silêncio.
E aí André entendeu, né, que precisava dar a ele a oportunidade de pôr para fora tudo aquilo que estava na alma dele, né? E aí ele continuou: meu triste antepassado continuou me revelando novos campos ao sentimento. E ele disse: onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, esquecendo minha própria alma? Onde estará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou, quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandonem um ancião traído por suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. E me olhando demoradamente com grossa cortina de lágrimas, observou: meus familiares esqueceram meu devotamento. Sou uma pessoa no mundo, se recordará de mim e me estenderia mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Estampou expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu: meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Muitas vezes os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soube praticar. Frequentemente o remorso me assaltava pela extorsão que infligiu a minha irmã. Contudo, me consolava com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitamente reuni, educando-se como convinha, para benefício de todos. Ele seria o benfeitor dos pobres e dos doentes. Espalharia sementes dadivosas onde minha existência inútil espalhou pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, seria querido, seria respeitado. Enxugando as abundantes lágrimas, perguntava em voz súplice, com a atenção presa em meus gestos: quem sabe se vocês, mensageiros de Deus, poderiam levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram? Não mereço o afastamento dessas masmorras em que enlouqueci, mas saber que André tem ciência dos meus padecimentos será meu consolo. Ah, não mais valeram os sinais do assistente calderário para que me contivesse, esperando ainda mais. Meu peito como que arrebatara numa torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava diante de assembleias superiores, cuja emissão de energia me sustentasse até o fim no combate educativo da autodisciplina, mas diante de deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei do meu avô acariciando meus cabelos, recordei que meu pai sempre lembrava os desejos do velho com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias da posse financeira. Compreendi a extensão do meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico, que eu não soube honrar no mundo. Dirigi súplice olhar a Calderaro, rogando-lhe que me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem teria perdido de tudo a expressão infantil se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Voltando mentalmente aos cenários da infância longínqua, me senti novamente menino. Venci de um salto o espaço que nos separava.
e ajoelhei aos seus pés, que agora me observava trêmulo e assustado. Cobri suas mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, o senhor não me conhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Por momentos, esqueci os estudos que me impus fazer. Esqueci os quadros daquele ambiente que provocaram curiosidade e pavor. Meu espírito respirava reconhecimento sincero e amor puro. E enquanto as míseras entidades cercadas de muros na usura gritavam revoltadas, umas e outras riam dissimulando, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Candelário, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção que me assaltou, sustentei meu avô nos braços, como se transportasse, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Olha como precisamos aceitar o tempo de Deus. Precisamos estar maduros para aquilo que queremos ou para aquilo que necessitamos que aconteça. Lembra que no outro capítulo a irmã Eusébia disse que ele não poderia acompanhá-la, mas que se ele estava lá era porque tinha algo a aprender? Então, era o encontro com seu avô. E ali ele soube que parte do crime que esse homem cometeu o ajudou a ser quem ele foi. Por maior que seja o criminoso, ele sempre faz o bem para alguém. É preciso entender que existe uma semente do bem em todos nós. Ninguém é totalmente mau. Podemos praticar o mal, mas vamos reconhecer e mudar. E aquele a quem ajudamos vai nos ajudar. Que lição, né? Vamos pensar nisso. Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.